Se eu te falar que muitas vezes você foge do sucesso, você fala: "Você tá maluca? Tá maluca? Como que eu fugiria de algo que eu sei que ia ser incrível pra mim?". Pois é, deixa eu te contar uma história, e lendo as histórias dela, né. Como eu disse pra vocês, recentemente eu fui a Dubai, e eu fui palestrar num evento lá pra mulheres empresárias, e nesse evento, além da minha palestra, teve a palestra também da Camila Vidal, não sei se vocês conhecem, o trabalho dela é incrível também. Inclusive eu pude me aproximar mais da Camila lá. Eh, e a Camila perguntou para as meninas: "Quantas de vocês que estão aqui já postaram que vocês estão no Dubai, que vocês vieram para Dubai, que estão desfrutando Dubai?". Pouquíssimas tinham levantado a mão. E eu pego isso como gancho para mostrar que não era desorganização, não era correria ou "ai, não botei como prioridade". É a mente delas sabotando elas. E aqui eu quero mostrar por quê. Muitas vezes você se sabota para não ter sucesso, ou se sabota para quando você atinge, voltar para o lugar que você conhece. Meio louco, né? Mas vamos falar sobre isso. Por que essas mulheres lá, né, e é engraçado que várias tinham uma história muito parecida. E aí vem um ponto-chave aqui desse episódio. Muitas tinham uma história muito parecida que era o seguinte: um berço familiar onde teve escassez financeira. E eu falo sempre que riqueza tem muito pouco a ver com dinheiro, tem totalmente a ver com a sua mentalidade, com as suas crenças, com o seu berço familiar, a sua programação mental para dinheiro. Porque você sempre vai ser fiel àquilo para pensar, agir daquela forma e atrair aquilo para sua vida consequentemente. E elas até conseguiram romper o padrão do berço familiar. Elas conseguiram romper o padrão de escassez. Todas eram muito bem-sucedidas. Mas por que elas não queriam postar e mostrar isso? E postar numa rede social? Para muitas delas, por culpa, por vergonha de estarem nesse lugar. Eu sei que não faz o menor sentido, mas, por muitas vezes, para não deixar de pertencer ao nosso berço familiar, para não envergonhar, isso é inconsciente, o nosso berço familiar, para honrar, até então a gente vai entender que honrar não é repetir padrão, mas inconscientemente, para honrar esse berço familiar, eu ou me sinto culpada quando atinjo esse sucesso, essa prosperidade. Às vezes, não é financeira. Às vezes é um casamento próspero, que os meus pais não viveram. Às vezes é uma maternidade leve, que eu consegui atingir e romper, que os meus pais não viveram. Às vezes é um corpo saudável, forte, bonito, que eu não vi na minha mãe, por exemplo, dentro de casa. E você se sente culpada e não merecedora de estar naquele lugar, porque a sua programação mental, o que você acredita, quem você é e o que você merece foi instituído, foi instaurado, foi programado pelo que você viveu, ouviu, sentiu na sua infância. Então, quando você chegar a atingir, muitas vezes você não sustenta o sucesso, porque você se sabota para voltar para a crença daquilo que você acredita que é onde você deveria estar, seja na maternidade, seja no corpo, seja no casamento, seja no financeiro, seja onde for. Muitas vezes, mulheres, talvez seja o seu caso, ascendem, crescem profissionalmente, começa a ganhar dinheiro, de repente, e nada de repente, as coisas começam a dar errado, ela toma decisões erradas, entra em projetos errados, começa a ficar desestimulada, desmotivada, e ela, meu Deus, não faz sentido. Tudo bem, você está falando racionalmente. Só que as nossas decisões, ações, comportamentos, onde estão os nossos resultados, não estão pautados no nosso racional. 5% é racional. 95% é do seu subconsciente. E quem que tem moradia no seu subconsciente? As suas crenças, a sua programação mental. Aquilo que você foi programado para acreditar, para agir, para ter convicção, para levar a vida daquela forma a partir da sua infância. Se nossa vida fosse pautada no nosso racional, ninguém estaria acima do peso, ninguém teria escassez financeira, ninguém teria um casamento fadado ao fracasso, ou ninguém divorciaria, ou ninguém... Não teria, gente, porque racionalmente você sabe o que você precisa fazer, todo mundo sabe. Mas por que a gente não faz? Por que tem gente que cresce profissionalmente e outras não? Por que pessoas vivem a abundância que você veio nessa terra para viver e outras não vivem? Pelas disfuncionalidades na mente, nas emoções, no espírito, tá desorganizado.
A sua forma de pensar e agir está desorganizada. As suas crenças limitantes estão no talo, estão lá em cima, gritando, que fazem você não achar merecedora, que distorcem a sua autoimagem, que fazem que você tenha vários comportamentos disfuncionais, que faz com que você se sabote, gente. Porque a autossabotagem, que é fazer o que eu não deveria fazer, ou deixar de fazer o que eu deveria fazer, isso é autossabotagem, aonde que ela vem? Da onde que ela bebe? Da crença de não merecimento. Quando eu não me vejo naquele lugar, quando eu acredito que eu mereço aquele lugar, seja um corpo, seja um casamento, seja próspero, seja financeiro, seja ter muito dinheiro. Muitas vezes você veio de um berço familiar onde muito dinheiro não era normal, não era o padrão, não era programação. Você veio de um berço familiar onde teve escassez mental e escassez física, porque a escassez primeiro é física, depois é mental. Ou melhor, primeiro é mental, depois é física. Primeira escassez é de mentalidade, depois, e consequentemente como reflexo, vem uma escassez de dinheiro. Então, muitas vezes você viveu isso no seu berço familiar e você foi programada para acreditar que é aquilo que você merece, aquele é o seu teto. Ou o máximo, uau, must, é aquele meu tio que deu muito certo na vida, que ele ganhava 15 mil reais por mês. Meu Deus, esse é o máximo, esse é o teto. E você criou essa programação mental lá na sua infância. Você cresceu, viveu experiências, conheceu pessoas, se formou, abriu uma empresa, foi para uma área, e aí você até faz dinheiro. Só que lidar com muito dinheiro para você não é normal, porque a sua crença ainda não foi reprogramada, porque você, até então, só vivia na força do esforço do braço. Técnicas financeiras, aprendeu mais sobre a sua área, né? Se tornou uma excelente profissional, ganhou dinheiro. Porém, a sua programação mental para o dinheiro ainda está lá atrás. Ela não evoluiu junto com você. Ela não evoluiu junto com a sua formação. Ela não evoluiu junto com a sua conta bancária. Ela está lá atrás ainda, na crença limitante da escassez financeira que você viveu dentro de casa. Por isso que você não sustenta. Por isso que você se sabota. Por isso que você chega no shopping e compra o que não deveria. Por isso que você ganha dinheiro e perde dinheiro na mesma velocidade. Por isso que você se endivida mesmo ganhando bem. Porque a sua programação mental não foi lapidada junto com a sua competência técnica. Talvez várias fichas caíram para várias mulheres aqui. A sua competência técnica é uma coisa, a sua programação mental é outra. E se elas não andarem juntas, você não sustenta o sucesso profissional. Porque você não vai acreditar que você merece. Por tudo que você criou e instaurou como crenças lá no seu berço familiar, na sua infância. Se no seu berço familiar teve briga, desacordo, desonra, marido, divórcio muitas vezes, você até pode ter um príncipe num cavalo branco e ter um casamento que no primeiro momento tinha tudo para dar muito certo. Só que aí você começa a se sabotar, apontando o dedo, discussões desnecessárias, ciúmes desnecessário, desonra. Você começa a repetir padrão do que sua mãe fazia com seu pai dentro de casa. A mesma impaciência você faz. A mesma desonra você faz. A mesma coisa que você viveu dentro de casa, porque aquela foi sua referência, assim você foi programada. Você faz. Racionalmente você sabe que é errado, mas inconscientemente você faz. E aí um casamento que tinha tudo para ser muito próspero, muito de conexão, de amor, de repente ele tá fadado ao divórcio. Cara, não faz sentido. Aquele casal super apaixonado, super conectado, como assim vai se divorciar? Porque você não tirou as amarras do padrão familiar. Você racionalmente sabe que quer um casamento próspero, mas não foi isso que você viveu dentro de casa, nem teve como referência, nem como referência de padrão de comportamento. E aí você repete na sua vida adulta. Helena, como que eu saio disso? Desse cativeiro, dessa prisão, de repetição de padrão, de necessidade de repetir, de voltar para a estaca. Eu prospero e volto. Eu começo a emagrecer e volto. Eu começo a ganhar dinheiro e volto. Eu melhoro meu casamento e volto. Se você não sarar as suas emoções, se você não ressignificar o seu passado, se você não reprogramar as suas crenças, se você não passar por uma jornada de lapidação realmente. E aqui, gente, pra ser muito sincera com você, não tô falando isso pra vender meu trabalho. É claro que eu quero que você viva essa jornada comigo. É claro. Você pode nem viver comigo, só que eu tô dando a resposta pra você. Se você não olhar pra sua mente, para suas emoções, pro seu espírito, você vai continuar repetindo o padrão. Você vai continuar se sabotando, se auto-sabotando, pra voltar pra esse lugar. E aí, entra ano, sai ano e não muda. Tá num cativeiro, tá numa prisão. Não sai dessa trava, porque a trava é emocional. A trava é espiritual, ela é mental, a partir das suas crenças. E você volta, volta, volta. Se você não entender que honrar pai e mãe, que inclusive é bíblico, e deve honrar, inclusive quando você
infringe como lei. Essa lei você é penalizada. No mundo celestial, espiritual, você é. Travas acontecem na sua vida por desonra a leis. O mundo espiritual ele é muito mais legal, não é sentido legal, gente boa, legal de ter leis, do que você imagina. Por isso hoje meu trabalho eu entendo que é viver, entender e te passar e te mostrar, porque muitas travas que você tem na sua vida, ou tá nas emoções, ou tá na sua mente, ou tá no seu espírito, ponto. Ponto. Ou comportamental, ou emocional, ou espiritual, ponto. Ponto. E muitas vezes você tá lá, na força do braço, achando que é mais uma sessão de terapia em casal, achando que é mais uma personal diferente que você começou uma dieta diferente, achando que é mudar de área de novo, achando que é o caminho. Tá abrindo a porta errada. Tá procurando a resposta nos lugares errados. E, de novo, honrar pai e mãe não é repetir padrão familiar. Não é repetir o que você viveu dentro de casa e muito menos se sentir culpada por viver a prosperidade que você nasceu para viver, que, infelizmente, eles não passaram pelo processo que você vai passar para viver. Meu povo perece por falta de conhecimento. Você tá tendo aqui o start. É para depois aprofundar. Mas eles não tiveram. Honrar pai e mãe é honrar, respeitar, agradecer, ser grato, porque eles deram o que eles puderam. Ponto. Muitas vezes nossos pais são vítimas de outras vítimas. Ponto. Ressignifica. Ponto. Só que, se você quer romper e viver o que eles não viveram e sustentar mais do que tudo esse novo tempo na sua vida, é preciso cura. É preciso tirar essas amarras. É preciso te libertar do passado. É preciso criar novas memórias, novas crenças sobre aquilo que você é, sobre aquilo que você é capaz, sobre aquilo que você merece. É reprogramar. Essa é a única forma para você não só conquistar, como sustentar. Porque muitas vezes, como eu disse, você não sustenta aquilo que você conquista, por mais que você se esforce muito na força do braço, porque as suas crenças não acompanharam a força do seu braço. A partir do momento que você entender que quando você trabalha essa tríade, você trabalha esses 3 pilares, as coisas começam a ser mais leves, não é que não vai dar trabalho, não é que você não vai ter que sair, levantar e ir pra academia e abrir mão de outra coisa. Não é que você não vai ter que ser humilde, calar a boca, você sabe, muitas vezes, no seu casamento. Não é porque você não vai ter que sentar o bumbum pra trabalhar. E muitas vezes trabalhar até tarde, trabalhar momentos que você não estava afim. Lógico, faz parte. Dá trabalho. Só que não existe um estresse, uma ansiedade, um peso, uma sobrecarga, uma prisão. É leve. As coisas fluem. Se não está assim na sua vida hoje, pode ter certeza. Você não está olhando para as raízes. Você está olhando só para os frutos. Você está olhando só para as disfuncionalidades. Você está olhando só para a sua conta bancária. Você está olhando só para o seu casamento como tá. Você não está olhando para o que está gerando esses resultados. E as raízes é onde você vai olhar a infância, onde você vai olhar passado, onde você vai olhar a criação, paternidade, maternidade, emoção, alinhamento de emoções, crenças limitantes. É isso aqui, como uma árvore, imagina uma árvore na sua frente, isso aqui eu tô te falando são as raízes. Mudando a estrutura, mudando as raízes, que você muda os frutos e que você tem vivido na sua vida. Honrar não é repetir padrão. Para finalizar, mais uma vez o convite. Hoje, dia 14/11, quando tá saindo esse episódio. E eu estou finalizando a semana de lives que eu espero que não seja novidade para você. Eu espero que você já esteja participando. Que se chama Nova Mulher, que tá acontecendo no meu Instagram, para já te ativar e já trabalhar esses pilares na sua vida que eu te trouxe aqui. Para que o esforço, a competência técnica, né? O que você tenha feito racionalmente seja acompanhado pelo seu subconsciente, pela sua programação mental. Senão, não tem mudança, não tem resultado. E se tiver, não se sustenta. Então, essas lives já estão acontecendo no meu Instagram, inclusive vão até amanhã, 7 da manhã no meu Instagram. O grupo tá logo aqui abaixo para você entrar. Segunda-feira, se eu não me engano, segunda-feira dia 18, 14, 15, 17, 18, segunda-feira, abro vagas para Jornada Lapidação. Eu espero que, com todos os episódios que você ouviu até aqui, ou com esse que seja o primeiro que você está ouvindo, você decida dar um basta, entender que, cara, 5% é racional. Não basta querer, não basta sua força de vontade. Se você não mudar as raízes, se você não olhar para isso, se você não for lapidada e guiada da forma, do jeito, com as técnicas para mudar isso, ou você não conquista, ou se você conquistar, você não sustenta. E, de novo, você não veio no mundo para viver dessa forma. Eu espero que, e eu já profetizo, que segunda-feira você vai se tornar minha mentorada na Jornada Lapidação, para que quinzenalmente, ao vivo, estejamos juntas, lapidando sua mente, suas emoções, seu espírito, com técnicas e ferramentas, para te levar para esse novo tempo, para se tornar essa nova mulher, com uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, ressignificando o passado, reprogramando crenças, se tornando quem, na verdade,
Você sempre foi, você veio nesse mundo para ser, só que por N motivos na sua vida, você fugiu do plano original de Deus. Agora, eu tô dizendo, a partir do dia 18, a gente vai te realinhar ao plano dele para você. Até o próximo Mente Lapidada Podcast.